Oi, meu povo de Deus! Hoje nós vamos fazer um biscoitinho amanteigado que derrete na boca. Saborizado com o quê? Com a cara da riqueza. Nós vamos fazer saborizado com amêndoas e avelã. A gente vai fazer um pralinê maravilhoso, super rápido, super simples, que depois ele estiver bem trituradinho, bem saboroso, a gente vai incorporar na massa. Esse biscoito a gente pode saborizar com o que a gente quiser, com o que a imaginação da gente pensar. A gente pode saborizar ele com raspas de limão, de laranja, com cacau, com qualquer cítrico, maracujá, com leite ninho, mas hoje eu trouxe para vocês então a saborização com avelã e as amêndoas. Então agora a gente vai lá pro fogão para a gente fazer esse pralinê e depois eu mostro para vocês como é que vai ficar. Então vamos começar a fazer o nosso pralinê de amêndoas e avelã. Então a gente vai começar a colocar 100 gramas de açúcar refinado, pode ser açúcar cristal também. As lâminas de avelã, as lâminas de amêndoa e as avelãs, a gente espera um pouquinho até esse açúcar começar a derreter. Você já vai ver, vocês já vão ver o ponto. O açúcar, ele só vai começar a fazer um caramelo a partir dos 170 graus. Então assim, sempre que a gente faz um caramelo, a gente nunca usa o fogo no alto, né? Naquela temperatura mais alta do fogão. A gente usa do médio, melhor é a temperatura média, do médio para baixo, né? Depende muito do fogão de cada um. Eu não posso falar exatamente como é que é determinar a temperatura do fogão de cada um. Se vocês tiverem um termômetro, aqueles de espeto, tentem controlar a temperatura pelo termômetro espeto. Eu estou fazendo aqui o caramelo pelo método, que é esse aqui, é o método seco, que não vai adição de água, tá? É só o caramelo, é só o açúcar que ele vai caramelizar sozinho. Não tem necessidade de eu colocar água aqui, porque eu só quero que ele vire um caramelo mesmo. Eu não preciso daquele ponto de fio bala, bala mole, eu não preciso de nenhum outro ponto, eu só quero mesmo que ele faça um caramelo. Mas se vocês tiverem termômetro, vocês vão controlando a temperatura pelo termômetro. Eu, como conheço já o meu fogão e já sei como é que fica o ponto, então eu não vou precisar do termômetro aqui. Então eu sei que já está começando a querer fazendo umas pelotinhas aqui do açúcar, ó. Então aqui, ó, já posso colocar as minhas oleaginosas aqui, que é as lâminas da minha amêndoa e as minhas avelãs. Elas não estão tostadas. O que vai acontecer? Quando agora elas em contato com esse açúcar, que vai começar a ficar muito quente, elas vão começar a tostar. E vão começar a soltar os óleos dela aqui, né? O óleo essencial. E vão começar a exalar aquele cheirinho maravilhoso. E também vão começar a caramelizar. E daí que a gente vai ter, no final desse processo todo, um pralinê. Não chega a ser um pralinê, é um pralin, né? Que é o pralin que vão ser as amêndoas, né? As avelãs caramelizadas. O pralinê é quando elas estão totalmente trituradas ao ponto de pasta, né? Que vira uma pastinha. Mas aqui já começa a tostar. E o cheirinho começa a ficar uma delícia. Ó, ela começa a embolar. E nesse ponto aqui, pequenininho, caramelo,
ele não pode ter atrito, porque senão ele cristaliza. O que é o cristalizar de um caramelo, né? Do açúcar. O açúcar, quando cristaliza, forma, não sei se dá para perceber, eu acredito que sim, forma esses agrupamento do açúcar aqui. Ele fica todo grudadinho um com o outro aqui, ó. Dá para perceber bem. Fica todo grudadinho um com o outro. Isso aqui é a cristalização, ele fica todo cristalizado. Então, caramelo, quando vocês quiserem fazer um caramelo bem lisinho, vocês não podem nunca mexer. Olha como tá mudando já a cor. Já tá ficando mais aquela cor, não sei, uns chamam de âmbar, outros chamam cor de guaraná, outros dizem que fica mais marronzinho. Deem o nome que vocês preferirem. O que não pode acontecer é ele queimar, porque dos 170 graus, onde começa o açúcar a virar um caramelo, né, que é o sabor do caramelo, por 190 graus, que é onde começa a queimar e daí fica o gosto desagradável do açúcar queimado, é um pulo. Então, entre 180 e 185 graus, que é onde a gente tem mesmo aquele gosto agradável, que é o sabor gostosinho mesmo que a gente tem do caramelo. Tá, aqui já tá pronto. Já vou desligar. Ó, a cor que ele tá. E agora daqui eu vou colocar num refratário, ou vocês podem colocar numa bandeja, só para ele esfriar. Agora que a gente já fez o nosso pralinê na panela, ele já esfriou, tá bem friozinho. Eu quebrei ele na mão em vários blocos. Então eu vou mostrar agora para vocês como eu quebrei. Olha só, vê se dá para ver. Deixa eu ver isso aqui. Ó, bem quebradinho, em vários blocos assim. E agora vou processar eles nesses processadores de mão aqui, processador pequenininho, pode ser liquidificador, ou vocês podem quebrar eles, aqueles batedor de bife antigo, quebrar da forma que vocês quiserem. Desde que sejam em pedaços muito pequenos, porque vocês vão incorporar isso na massa do biscoito. E como é um biscoito muito levinho, um biscoito que vai desmanchar na boca, precisa que sejam pedaços bem delicados, porque isso aqui é de açúcar, é um caramelo, e vai machucar a boca se vocês não deixarem pedaços bem pequenininhos, tá? Então, vamos agora triturar bem trituradinho isso aqui. Fazer um barulhinho. Deixa eu ver como é que ficou. Ainda tem uns pedacinhos mais grosseiros, então eu vou bater mais um pouquinho. Já mostro de perto como é que ficou essa primeira etapa. Ó, não sei se dá pra ver, mas tá uma farofinha. Ele tá parecendo um açúcar mascavo um pouco mais grosseiro, mas esse ponto já é o suficiente. Tá? Então, vamos bater todo até chegar a esse ponto, certo? Agora nós vamos para a receita do biscoito. Eu não falei das porções, das medidas. Nosso pralinê, como que eu fiz? Eu fiz 50 gramas de amêndoas laminadas, 50 gramas de avelãs e 100 gramas de açúcar refinado.
Foi assim que eu fiz. E daí levei tudo para a panela conforme eu expliquei para vocês. Mas na descrição depois do vídeo vai estar todas as medidas, então não se preocupem com isso, tá? Agora aqui, como que a gente vai fazer a receita aqui? Eu vou pegar, então, o meu açúcar impalpável, mas pode também ser açúcar de confeiteiro. A diferença do açúcar de confeiteiro ou açúcar, tanto faz, é que o açúcar impalpável vai um pouco de amido na composição dele. É a única diferença. Então, coloque esse açúcar aqui. Um ovo inteiro. Eu gosto de misturar com garfo. Dou uma misturadinha de leve. Desmancho um pouquinho as bolotinhas que o açúcar tem. E depois eu vou adicionando a manteiga sem sal ou com sal. Aqui eu não faço diferença. Se não tem sal, eu acrescento uma pitada de sal. Uma pitada de sal, o que é uma pitada de sal? É o que o teu dedo, a pinça, né, do dedo consegue capturar do sal. Uma pitada de sal é o suficiente. Se a tua manteiga não tem sal. Em ponto pomada. O que é o ponto pomada? Ponto pomada é esse ponto aqui, ó. Que tu passa a colher e ela não tem quase nada de resistência. Esse é o ponto pomada. E acrescenta a manteiga. Pode ser margarina? Pode ser margarina. Com sal ou sem sal. A manteiga é mais gostosa por derreter na boca, né? Mas tem quem não sinta a diferença, mas com a manteiga fica mais saboroso. Eu vou deixar essa colherinha aqui do lado, porque a gente vai precisar daqui a pouquinho. Então, vai virar uma pastinha pesada. Vamos misturar. Pode ser com fouet, se vocês preferirem trabalhar com fouet. E agora, a nossa farofinha do pralinê. Eu vou adicionar metade, tá? Eu vou adicionar metade e vou vendo como vai ficar. Essa parte aqui é totalmente a gosto, tá? Eu vou adicionar. E depois que eu adicionar o amido de milho, que eu adicionar o polvilho doce e for provando, eu vou ver a necessidade de acrescentar mais ou não, tá? Então assim, quando a gente vai saborizar, a saborização sempre vai ser a gosto. Então isso não tem uma regra. Então estou adicionando bem a olho. Metade e vou incorporar a massa. Ele ficou com essa corzinha aqui, marronzinha, ó, bem bonita. Acho que o cheirinho é uma delícia. Eu vou colocar mais um pouquinho. E agora eu vou incorporar o meu polvilho doce.
Poderia ser amido de milho também, tá? Mas eu prefiro o polvilho doce. Ele desmancha melhor na boca. Aqui eu tenho 500 gramas de polvilho doce. Mas o polvilho doce, vocês também vão perceber que vai ser para dar o ponto, para dar a liga. Então, pode ser que eu use 500 gramas, pode ser que eu use 600, 700 gramas. Então, isso a gente vai vendo conforme a gente vai trabalhar essa massa. Eu coloco um pouco e vou misturando. Até chegar daqui a pouco o ponto que a gente vai ver que vai ficar tão firme essa massa que eu não vou conseguir mais mexer com um garfo. Eu vou ter que passar para a bancada toda essa massa e mexer com a mão. Quem não gosta de ter contato direto com massa, usa uma luva, mas não tem outro jeito não. Vai ter que ter contato com a massa. Não tem como escapar. Eu fiz esses tempos com a minha filha, ela adorou essa função aqui, claro, né? Tem que ter paciência para fazer com criança, né? Agora chegou a hora de mão na massa. Eu aconselho a fazer como? Coloca a massa, coloca o montante do polvilho para trás, vai botando a tua massa para frente, assim, e vai puxando, vai incorporando, ó, incorporando. Vai pegando o polvilho e vai incorporando, pegando o polvilho, incorporando, pegando o polvilho, incorporando. E aqui agora a gente vai fazer esse movimento até que a gente incorpore todo esse polvilho na nossa massa. E ela fique bem homogênea e lisinha. Dá sujeira, dá uma sujeirinha assim. Mas, gente, rende bastante. Isso aqui depois, gente, ninguém quer parar de comer. Com um chazinho, um cafezinho é divino. Se vocês tiverem essas espátulas de plástico, também dá para puxar com a espátula, ó, o excesso de massa e botar para cima. Facilita também. Agora aqui é só paciência incorporando a massa, apertando a massa. Parece que não vai dar liga, parece que essa manteiga que tem aqui não vai dar conta de toda essa massa, mas dá conta sim. Até mesmo pelo calor das mãos da gente, como tem o pralinê, que é a base esse caramelo com açúcar, ele vai começar a derreter e vai dar liga. É só ter paciência. Ó, se a gente pegar uma porção pequena, deixa eu mostrar aqui. E começar a sovar essa porção pequena aqui.
Ó, se vocês quiserem fazer biscoitinhos assim, ó. Já tem um biscoitinho. Depois, a gente pode dar uma amassadinha com garfo para fazer um formato. Só colocar para assar. Mas se vocês acharem que a massa está muito seca, pode ir colocando um pouquinho, mas ó, fiozinhos de água. Tá? Se está demorando muito a dar liga, se vocês estão com um pouquinho de pressa, não querem ficar sovando até que o açúcar vá derretendo, pode colocar um fiozinho de água, não tem problema. Mas é pouquinha água, bem pouquinha água, vai aos pouquinhos. Ou também lambuzar, ter um pouco de manteiga do lado, vai passando um pouquinho, como a gente enrola brigadeiro, vai passando um pouquinho de manteiga nas mãos para incorporar um pouquinho mais de gordura nessa massa. Também pode fazer isso. Então, depois de sovar aproximadamente uns 10 minutos, a massa fica assim, bem lisinha. Ó. Se vocês acharem que ela está demorando muito, que vocês não têm paciência de ficar sovando ela tanto tempo, vocês podem então colocar um ovo durante o processo que vocês estão manipulando ela, um ovo, mais um ovo, além do primeiro ovo do início, certo? Inteiro. Agora a gente vai modelar, como é que eu faço? Eu tiro um pedaço da massa e faço um rolinho. Um rolinho sem nenhuma espessura certa, tá? Vocês determinam o tamanho desse rolinho. Faço um rolinho. Venho aqui com... Eu venho com esse meu aqui essa minha espátula aqui. E ó, simplesmente vou cortando. Sei lá eu quantos eu cortei aqui. E depois com um garfo, esmago. Não sei se tá dando pra ver. Só faz a marquinha. Mas vocês podem usar a imaginação que quiser. Se quiserem abrir esse rolinho aqui, se abrirem um pedaço da massa, cortar com um copo redondinho, cortar em formato de bichinho, com aqueles cortadores de biscoito, florzinha, modelar, fazer da forma que vocês quiserem, vai ficar bem bonitinho, fazer com a criançada, eles adoram essa bagunça, fiquem à vontade. Fazer como pirulito, com aqueles palito de churrasco, botar no forno, fica uma delícia também, dá super certo, tá? Fazer recheado, também dá para fazer recheado. Como que eu faria recheado? Faria um brigadeiro em ponto de enrolar, faria o brigadeiro, esperaria o brigadeiro ficar frio, enrolaria o brigadeiro, depois achataria bem esse brigadeiro, abriria essa massinha aqui, assim. Abriria essa massinha aqui, sim. Colocaria o brigadeiro dentro e faria tipo uma coxinha. Assaria. Faria uma coxinha. Faria uma coxinha e assaria. Também, daí quando morder, tem o brigadeiro dentro. Também dá para fazer com essa massa. Essa massa é bem versátil. E assim vocês vão fazer até terminar toda essa massa aqui. Vou mostrar para vocês agora onde é que eu vou colocar essa para assar. Dá para colocar em aqueles
Tapete de silicone, dá para colocar para assar atrás daquelas assadeiras que a gente tem, que a gente assa tudo em casa, com um fiozinho de óleo. Como é uma massa amanteigada, ela desgruda super fácil, não tem problema para desgrudar. Pode ser no papel manteiga. A única coisa no papel manteiga que eu sugiro é que ou usem um desmoldante spray para não grudar no papel manteiga, né? Ou um pouquinho de manteiga, ou um pouquinho de margarina, ou um pouquinho de óleo para não grudar. E assim que sair do forno, tira do papel, espera um pouquinho para não se queimar e tira do papel manteiga. Eu vou fazer no papel manteiga, poderia fazer também nos tapetes de silicone, mas eu vou fazer no papel manteiga, que eu acho bem prático também. Esse meu aqui já tá no fim, então tá na hora já de comprar outro desses. Ó. E é só. Não precisa nem deixar uma distância muito grande um biscoitinho do outro, porque eles não crescem muito. Forno pré-aquecido por uns 10 minutos a 180 graus e uns 12 minutos no forno já é o suficiente para eles estarem prontos. Mas eu sempre digo, né, forno a gente tem que conhecer o nosso. Já tinha falado isso num outro vídeo, que a gente tem que conhecer o nosso forno. Até se vocês quiserem mais detalhes tem um videozinho, acho que não sei se já subiu o vídeo, que eu falo sobre o forno, sobre temperatura de forno, para saber como é que a gente vê se o nosso forno está regulado. Mas forno a gente tem que conhecer, né? Então, 180 graus. Esses biscoitinhos aqui, vocês tiram, façam assim. Passou esse tempo aí que eu passei para vocês. Vocês tiram o biscoitinho, esperam esfriar e mordam. Se ele tiver crocantezinho, já tá pronto. Mas vocês vão decidir, o paladar de vocês vai decidir. Se vocês querem mais desmanchando na boca, deixa uns 12 minutos ali, vê se... A partir dos 10 minutos já tira o primeiro e espera esfriar. Provou? Tá gostoso o teu paladar? Ok, tira. Ah, não, eu quero mais crocante? Deixa um pouquinho mais. Então assim, se ele ficar bem branquinho e tá ok paladar, pode tirar. Mas eu prefiro ele mais douradinho e mais crocante. Então, também tá bom. Certo? Eu vou terminar então aqui de partir os meus, de modelar os meus. Depois eu boto pro forno e volto aqui com vocês. Então, depois de assados, nossos biscoitinhos ficaram maravilhosos. Ficaram assim. Eu comecei a fazer o teste a partir dos 12 minutos para ver se eles já estavam no ponto. Como eu não tive muito cuidado de ver o tamanho que eu estava cortando quando eu fiz aqueles cilindros, aqueles rolinhos, né? Então ficaram tamanhos irregulares. Mas como é um biscoitinho que eu fiz para consumo de casa, não vou fazer para vender, então foi tamanhos bem irregulares mesmo. Nos primeiros minutos, no primeiro teste que eu fiz, que foi com 12 minutos que eu tirei, ficou ainda meio cru por dentro. Então eu deixei mais uns minutinhos. Daí nos 15 minutos, quando eu tirei o próximo biscoito para provar, eu achei que ele estava já um pouco mais crocante por fora, mas eu ainda achei que por dentro ele precisava de um pouco mais de cozimento. Daí foi com 18 minutos que eu achei que chegou numa textura bem gostosa, que estava crocante por fora e desmanchando por dentro. Quando coloca na boca assim, ele tem aquela textura bem agradável. Como é feito com açúcar de confeiteiro, que ele é muito mais delicado, e com a manteiga, então ele realmente dá essa sensação de que desmancha na boca. E o meu ficou 18 minutos no forno, porque eu fiz realmente um tamanho maior. Eu vou aproximar mais para vocês verem como ele ficou. Mas se vocês fizerem em tamanhos menorzinhos, mais delicados, eu aconselho a partir dos 10 minutos começar a tirar do forno, esperar que ele esfrie e começar a fazer a prova para ver se vocês
já querem tirar do forno ou precisa ficar mais 2 minutinhos e assim vocês vão fazendo o teste. Olha o tamanho que tá esse aqui. Fiz um tamanho, ficou bem grande, né? Vocês percebem que eu não tive muita delicadeza com o tamanho dele. E ele ficou muito crocante. Deixa eu quebrar ele aqui, ó. Gente, isso aqui tá muito bom. Muito bom. E assim, agora eu fiz umas opções de embalagem. E ele rendeu muito. Eu usei só 500 gramas de polvilho doce. Não precisei acrescentar mais, como eu falei para vocês. Dependendo muito, vocês vão usar de 500 a 700 gramas de polvilho para essa quantidade que eu vou colocar na descrição para vocês. Açúcar tá ali, vai estar na descrição, são 200 gramas de açúcar, certo? E como também no processo eu estava explicando para vocês, se vocês não tiverem a paciência de ficar sovando a massa até que com o calor das mãos do manuseio a manteiga vá fazendo o processo para ela ficar mais lisinha, e se vocês não quiserem ir pingando água também para ela ir incorporando, vocês podem acrescentar mais um ovo inteiro durante o processo para dar a liga mais rápido, certo? Rendeu bastante. Então eu fiz assim, as opções de botar na embalagenzinha, né? Se vocês quiserem dar como mimo uma lembrancinha nos pacotinhos ou numa caixinha também. Fica bem delicado. Eu gosto muito dessas embalagens, né, nessas caixinhas essa caixinha de papelão mesmo, nessa cor crua eu gosto bastante, nessa cor craft, eu acho que fica bem delicado. Eu só fiz, a única coisa que eu fiz aqui, eu amassei, deixa eu abrir aqui, eu amassei o papel manteiga, coloquei uma porçãozinha de biscoito aqui, fechei a minha caixinha. Se vocês quiserem também colocar uma outra fitinha por fora, quem quiser, se tiver tagzinho ou quiser colocar um adesivo, quem trabalha com artesanato, se é chaveirinho, se é pingente, enfim, dá para brincar bastante com a criatividade. Também dá para usar esses fitilhos aqui, que é bem baratinho também, que foi o que eu usei aqui para fechar esse saquinho. Ou esses lacrezinhos fáceis, fecho fácil aqui. Também é bem baratinho de encontrar. Qualquer papelaria a gente acha. Ó, em um dos pacotinhos eu usei esses aqui que são, dá para enxergar no detalhe aqui. Tem umas estrelinhas. Esse saquinho aqui. O outro é lisinho. E as caixinhas. Essa caixinha aqui tem caixinha craft, tem 15 por 15 por 4,5 de altura. Então, vem 10 unidades essa daqui. Então é bem simples, umas embalagenzinhas bem simples também, para quem quiser dar de lembrancinha. Então eu acho que era isso, pessoal. Nossos biscoitinhos amanteigados, com sabor de avelã e amêndoas. Espero que vocês façam, que vocês aprovem, que vocês marquem, que vocês sigam, que vocês postem e que vocês me comentem, tá bom? Beijo, boa noite, até a próxima.